Bom, pessoal, então vocês entenderam que não dá mais para ficarmos no banco de passageiros quando o mundo está nos levando para um caminho que precisamos dominar. O mundo está nos levando a um lugar que ou seremos líderes ou liderados. E aí, para colocarmos a mão no volante e guiarmos e sermos aquelas pessoas que lideram, nós precisamos entender dos prompts. Mas o que é um prompt? Prompt é uma instrução que você dá para a inteligência artificial, como você faz no ChatGPT, para que ela realize uma tarefa. Essa instrução ela pode ser simples ou complexa. Espera aí um pouquinho, entenda uma coisa. Quando você precisa que a inteligência artificial faça algo, quando você precisa que a IA faça algo, seja tudo o que eu trouxe como exemplo, fazer ali escrever ou completar um texto para vocês, ou fazer algo, você precisa dar essa ordem. Você precisa fazer com que a inteligência artificial entenda a tarefa que ela tem que desempenhar. Isso se chama prompt. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi sobre inteligência artificial, eu estava ouvindo muito, e quando eu me assustei com a inteligência artificial, quando foi o momento que eu falei, olha, Maicon, presta atenção como todo mundo está utilizando a inteligência artificial. Quando minha filha, com 12, 13 anos de idade, ela estava estudando com a inteligência artificial. E como que ela fazia isso? Ela entendia o conteúdo que ela precisava aprender, por exemplo, de história. Ela precisava entender o Brasil, Guerra de Canudos, todo o contexto histórico daquele momento, e ela jogava para o chat GPT dizendo assim, olha chat, eu tenho uma prova de história e a minha professora quer que eu entenda tudo o que estava acontecendo no Brasil na Guerra de Canudos, por favor contextualize e me explique sobre isso, haja como uma professora de história para que eu possa entender melhor, pois eu tenho dificuldades em entender sobre o contexto histórico. E o chat ali explicou para ela, sendo e agindo como uma professora para um aluno de 12, 13 anos de idade. Então, quando eu percebi tudo aquilo, naquele momento de revolução, por que me impactou? Porque eu estava dizendo de uma criança, minha filha, de 12 anos de idade, ela estava o quê? Dominando os prompts, ela estava dominando aquilo que ela esperava da inteligência artificial. Então, prompt é isso, é a voz de comando, é a tarefa que precisa ser realizada. E existem vários exemplos de prompt. Eu vou dar aqui alguns simples, como por exemplo, resume esse texto, crie uma legenda para o Instagram com base no conteúdo acima, me dê ideias sobre como aumentar as vendas da minha empresa com base na descrição que passei. Continue essa história que eu estou criando a partir deste parágrafo. Complete essa ideia de forma criativa. Peraí, só um minutinho, pessoal. A inteligência artificial, através dos prompts, ela pode até te ajudar em brainstorms, ela pode até te ajudar em criar conteúdo, criar e ter ideias. Lembra que nós tivemos uma aula de criatividade e inovação? Lembra que vocês estão aí num desafio de fazer uma pizza, ou então de desenvolver projetos, ou fazer um TCC, ou criar uma empresa? A inteligência artificial, ela pode te auxiliar até mesmo em ter ideias, em ter ali um brainstorm junto com a sua equipe. Prompt, pessoal, portanto, é tudo aquilo que você escreve na caixa de diálogo para dar uma ordem, fazer uma pergunta ou gerar uma criação com base em algo. E aí você pode me perguntar, mas Maicon, você falou sobre engenharia de prompts. O que é uma engenharia de prompts? Você provavelmente vai ouvir este termo muitas vezes, especialmente se for trabalhar ou se for utilizar inteligência artificial de forma estratégica. Engenharia de prompts é a prática de aprimorar essas instruções que você dá para a IA, com o objetivo de obter respostas mais precisas, úteis e impactantes.
Imagine que, na engenharia civil, você precisa saber a quantidade exata de vigas e o tipo de material para sustentar um prédio. Na engenharia de prompt é parecido. Você quer encontrar a melhor estrutura de comando, o prompt, para sustentar o melhor resultado possível. Engenharia de prompt é sobre pensar como engenheiro de ideias. Então, para eu ter, é só eu colocar ali o que a inteligência artificial, o que eu quero que ela faça, e aí eu consigo ter o resultado. É isso. Porém, quanto mais profundamente, quanto mais profundo você detalhar o que você espera, melhor vai ser o resultado. Por isso que nós estamos falando que a engenharia de prompts é fazer a pergunta certa, é trazer uma ordem de uma maneira com que a inteligência artificial responda e traga um melhor resultado. Então, quanto mais informações vocês derem para a inteligência artificial, quanto mais próximo você chegar na pergunta do resultado que você espera, mais a inteligência artificial vai responder de maneira objetiva, mais você vai ter êxito naquilo que você espera. Então, a engenharia de prompt é sobre pensar como engenheiro de ideias. Mas vamos pausar aqui um pouquinho para vocês com exemplos um pouco mais práticos, tá bom? Vamos pensar o seguinte: você é um aluno do curso técnico em serviços jurídicos. E aí você tem um TCC para fazer. Você precisa apresentar um trabalho de conclusão de curso. E ali você coloca assim: olha, me ajude a pensar sobre temas de trabalho de conclusão de curso. Ele vai trazer vários ali, ele vai executar. Você passou um prompt para ele. Me apresente ideias sobre um trabalho de conclusão de curso. Ele vai te trazer várias ideias com tudo que existe de maneira alimentada. E aí você pode falar: mas tá muito vago. Não era o que eu esperava. Talvez, num primeiro momento, num primeiro prompt, isso seja interessante. Mas nós entendemos que isso começa a ficar muito vago. Ou você pode dizer assim: faça um TCC sobre que eu estou no curso de serviços jurídicos. E ali ele vai fazer, mas vai ficar algo vago. Por quê? Porque o seu prompt foi vago. O mesmo exemplo quando nós começamos a ter um prompt um pouco mais elaborado. Sou um estudante do curso de serviços jurídicos, estou no segundo módulo me preparando para apresentar um trabalho de conclusão de curso no próximo semestre, no terceiro semestre. Gosto muito da área do direito de empresas, na parte de direito tributário das empresas, e eu gostaria de sugestões sobre um trabalho de conclusão de curso nesta área. A inteligência artificial vai entender do que você gostou, onde você está estudando, o momento em que você está, ela vai entender ali, porque ela vai buscar no banco de dados o que você está aprendendo, e aí ela vai trazer sugestões um pouco mais direcionada. Isso é o prompt, é quando você sai um pouco do abstrato, quanto mais informações você passa para ela, mais ela vai conseguir te trazer um resultado e uma execução perfeita. Vamos pensar em você que está assistindo essa aula para ter um empreendimento. Quanto mais informações você passar, imagina o seguinte: eu não consigo ter ideias de qual empreendimento abrir. Alimenta ali a sua inteligência artificial, construa um prompt dizendo: oi, eu sou Júnior, moro em Presidente Prudente, gosto muito de lazer, faço esportes, gosto muito de natação, sou uma pessoa muito comunicativa e gostaria de ter um empreendimento, porém tenho só R$20 mil inicial e gostaria de saber o que para Presidente Prudente seria interessante. Quero ter uma renda X, e aí você vai dando esses prompts, esse caminho para a inteligência artificial trazer como base. Ela vai levar em consideração Presidente Prudente, a cidade, quantos bares existe, quantos empreendimentos de lazer existe, como está a cidade naquele momento, e aí ela vai te trazer muito melhor isso. Fico com essa primeira ideia? Não. Aqui vai também uma dica para vocês: nunca fica com a primeira ideia que a inteligência artificial te traz.
busque mais profundidade. Fala assim, olha, não, eu não gostei disso. Vai entendendo o que ela te trouxe como resposta para você poder aprimorar. Isso em um vídeo que você fizer, isso em um slide que você criar. Vai conversando e alimentando a inteligência artificial, que ela vai potencializando a resposta dela. E sobre tudo isso, eu gosto muito de uma estrutura que o Max Peterson, ele traz pra gente, que é uma estrutura para construir prompts poderosos, tá? E que é o seguinte, o que você precisa fazer para fazer esses prompts? Você precisa de um contexto, de uma instrução, de dados, de especificação e de melhoria, tá? Vamos imaginar sobre essas cinco vertentes para você criar um prompt de sucesso. Então, o que é prompt? É eu escrever, é eu dar a ordem para a inteligência artificial, certo? E através da ordem que eu dou, ela vai ter um bom resultado. Eu vou deixar no material de apoio vários exemplos, tá? De como são prompts inteligentes, prompts com melhor resultados, bons prompts, vamos dizer assim, tá? E ele sempre vai obedecer, ou melhor dizendo, é um caminho obedecer essas cinco esferas, tá? Contexto, primeiro, o contexto é a base. A IA precisa entender onde ela está, sobre o que ela está falando, e quanto mais informações ela tiver sobre a situação, melhor será a resposta. Por exemplo, estou criando uma campanha de marketing para um produto de queda de cabelo voltado para homens de 40 a 60 anos, preocupados com a aparência e autoestima. A marca quer parecer confiante, moderna e acolhedora. E aí você pode atribuir, e aqui eu quero que vocês até anotem isso. Sempre, quando vocês deram um prompt, atribua papel à inteligência artificial. Como vocês querem que ela vai agir? Olha, ela vai ser um professor? Lembra do exemplo da minha filha? Ela disse, olha, haja como uma professora para me explicar sobre isso. Olha, haja como você quer que ela tenha essa atuação. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, de criar um produto de queda de cabelo para homens de 40 a 60 anos, nós podemos atribuir esse papel. E quando você atribuir o papel que a inteligência artificial deve ter, ela vai trazer uma resposta muito mais assertiva, tá? O sucesso está muito atrelado a isso. Por exemplo, haja como um copywriter especialista em marketing emocional. Ou você é um consultor de RH que atua em empresas de tecnologia. Isso é ouro. Ajuda a inteligência artificial a se comportar como um profissional da área que você deseja. Então, primeiro é o contexto. Depois, segunda dica aí para a gente construir o prompt. Eu já coloquei ali, já situei a inteligência artificial, como eu quero que ela vá agir. Eu já situei onde ela está, o que eu espero. Eu vou dar a instrução. Na instrução, você diz exatamente o que quer que ela faça. Seja claro, direto. Você já contextualizou ela. Agora você tem que direcionar. Resuma esse texto para um público jovem. Crie uma carta de apresentação para uma vaga de estágio. Liste 5 ideias de nomes para um podcast sobre espiritualidade e carreira. Transforme isso num post para o LinkedIn. A instrução deve ser o verbo de ação. Crie, escreva, resuma, explique, melhore, continue, planeje, desenvolve, enfim. Você precisa dizer como a inteligência artificial deve agir. O outro são os dados. Quais informações você já tem e pode entregar à inteligência artificial para ela te ajudar. Quanto mais ricos forem esses dados, melhor o resultado. Vou te dar um exemplo ruim de um prompt. Me fale sobre meu público. Um exemplo com bons dados. Meu público são mulheres de 25 a 40 anos, mães que trabalham fora, moram em capitais, valorizam a alimentação saudável, mas têm pouco tempo. Quero criar um e-book com receitas práticas para este público. Dados, eles são a munição que a inteligência artificial entrega com relevância. E agora vamos para a especificação. É hora de você já estar ali com o seu prompt, você precisa redefinir, especificar melhor, refinar. Você precisa de um formato, um estilo, um tom, a qualidade que você quer que a inteligência artificial ela te entregue. Por exemplo, você está pedindo ali algo, então faça isso em até 3 parágrafos. Use uma linguagem formal e divertida.
Responda como se fosse um influenciador digital e traga emojis para eu poder utilizar. Liste um tópico desses emojis. Crie 3 variações, 3 maneiras diferentes. A especificação é o que transforma a resposta de genérica para personalizada. Por exemplo, pessoal, eu quero dar aqui um exemplo para vocês. Quando eu vou utilizar a inteligência artificial para aprender algo, eu sempre me apresento para ela. Olha, eu sou o Michael Geres, tenho 40 anos de idade, sou vice-superintendente do Centro Paula Souza, a minha formação é tal, tenho tantos anos de trabalho. Eu vou me apresentando para ela e vou colocando também situações no sentido assim, olha, luto Muay Thai. Por quê? Porque ela vai analisar tudo quem eu sou e aí eu coloco, quero aprender melhor sobre esta teoria. Então ela vai usar a base que ela tem do meu conhecimento, do que eu gosto, para me dar de uma maneira mais personalizada o conteúdo. Ela vai trazer de uma maneira mais personalizada para que eu consiga aprender melhor. Agora, se eu vou falar como uma aula aqui para vocês e eu vou pedir um auxílio dela para alguma coisa, eu também preciso definir o meu público, definir para as pessoas que eu estou falando, para eu ter uma melhor interação. Ela vai saber a linguagem. Então, quanto mais personalizado, tanto eu quanto o público que eu estou me referindo, melhor vai ser o resultado. E por fim, aquilo que eu já disse, a melhoria. Nesse momento entra um ciclo de interação. Não, como eu disse, não aceite a primeira resposta que a inteligência artificial te dá como final. Você pode melhorar o resultado sempre, sempre. Sempre a inteligência artificial pode entregar um resultado melhor. Sempre diga para ela, reescreva de forma mais persuasiva, adicione mais emoção, torne mais técnico, diminua 2 parágrafos, transforme isso em um carrossel para o Instagram. Essa é uma das lições de engenharia de prompt mais valiosa. A resposta da IA pode ser excelente, se você souber lapidá-la. Vamos pensar juntos, então, num prompt que ele não traz ali ele não é tão bom, e um prompt que ele traz aí, essas 5 dicas que eu dei para vocês. Vamos lá. Um exemplo de um prompt básico. Me fale sobre como fazer uma campanha de marketing para produtos de queda de cabelo. Ele vai me dar uma resposta genérica. Agora vamos para um prompt melhorado, um prompt que traz aí essas 5 dicas. E aí você vai escrever assim, vamos pensar para a sua inteligência artificial. Haja como um copywriter especialista em marketing de resposta direta para uma empresa que fatura 10 milhões ao ano. Use uma linguagem viva, emocional, realista e persuasiva. Com base no público de homens entre 35 a 55 anos que estão começando a sofrer com a queda do cabelo e têm medo de ficar calvo. Escreva como se fosse o próprio cliente dizendo o que ele mais deseja, o que ele mais teme. Quais objeções ele tem, que falsas crenças possui sobre esse tipo de tratamento. Liste esses pontos com realismo, em forma de fala, como se fossem depoimentos. Imagina o resultado que você vai ter. Nesse prompt, nós trouxemos algo muito mais profundo. Nós demos para a inteligência artificial muito mais dados. E o resultado vai ser muito mais profundo, convincente e usável. Bom, eu já dei aqui algumas dicas para vocês seguirem para criar um bom prompt, e eu quero aprofundar um pouco mais nisso, né, para vocês criarem ali princípios que auxiliem também nesse prompt. Sempre tenta imaginar qual seria uma boa resposta antes de perguntar à inteligência artificial. Isso melhora a sua capacidade crítica e te ajuda a se inteirar melhor depois. Por exemplo, antes de fazer essa pergunta, já imagina como vai ser, antes de dar esse comando, já imagina qual vai ser a resposta da inteligência artificial. E aí você vai construir prompts melhores. Segunda dica que nós podemos nos aprofundar mais, a inteligência artificial, ela só trabalha com o que você oferece. Então pensa muito nisso. Por mais que ela possa fazer grandes coisas, ela só vai dar o resultado daquilo que você está oferecendo, daquilo que você está pedindo. Ela não adivinha. Então dê um máximo de detalhes e contexto no início. Mantenha sempre também tópicos organizados em chats separados.
Mudou de assunto? Mudou de pergunta? Abre um novo chat. Isso evita confusão de texto e contexto e melhora a qualidade dessa conversa com o prompt. Nosso objetivo é que você entenda muito na prática, que você explore sua criatividade. Peça ali auxílio para inteligência artificial, coloque ali, precisa de criatividade, crie um título impactante para um vídeo no YouTube sobre o tema de inovação. Me dê 10 ideias de posts para um Instagram sobre o tema empreendedorismo. Sabe, no mundo de negócios, pede para ele montar e te ajudar pitches de 2 minutos sobre o projeto que você está desenvolvendo para o Inova. Pergunte e dê ordem para que ele faça as objeções de um cliente que o cliente teria ao comprar esse produto. Peça para ele listar, fazer e criar uma análise SWOT daquilo que você tem ofertado, listar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do segmento do negócio que você está criando. Peça para ele te auxiliar no seu TCC, peça para ele te auxiliar em projetos, peça para ele ser o seu professor para explicar alguns conteúdos. Entenda que a inteligência artificial, ela não rouba o lugar do professor. Você vai utilizar todo o material que o professor está te dando para que você possa desempenhar melhor. Entenda que quando nós estamos falando de educação, você consegue, para o professor, para o diretor, para o coordenador pedagógico, coordenador de curso, para todos, a inteligência artificial, ela pode te auxiliar muito. Lembra como foi para minha filha? Criei uma explicação lúdica sobre o conceito do Brasil, sobre a Guerra de Canudos. Não esqueça também, a inteligência artificial ela é uma potência para o seu desenvolvimento pessoal. Você pode pedir, olha, me ajude a organizar uma rotina semanal, equilibrada entre o trabalho, os estudos, lazer e espiritualidade. Descreva ali como tem sido o seu dia a dia, suas horas de trabalho, o que você gosta de fazer. Peça para que ele liste 10 perguntas como você pode melhorar, fazer melhor algo que você já conhece. A nossa alfabetização digital é saber conversar com a inteligência artificial. Saber escrever um bom prompt é como saber programar, escrever bem ou vender. É uma habilidade fundamental para o futuro. Quem domina os prompts, domina o poder da inteligência artificial. Você não precisa decorar fórmulas prontas. Você precisa entender os princípios que regem os bons prompts. Isso vai te dar liberdade, criatividade e autonomia. Essa aula é só para que você consiga perceber que a inteligência artificial, ela está aí. Ela faz parte do seu dia a dia. A inteligência artificial, ela pode potencializar o seu lugar no mercado de trabalho. Ela pode te preparar para entrevistas de emprego. Ela pode fazer com que o seu LinkedIn, os seus currículos estejam melhores do que qualquer um outro. Você pode pedir dicas para ela como se fosse um bom profissional. Por exemplo, você está criando um produto novo, um produto tecnológico, coloque o escopo descreva o escopo desse seu produto, desse seu projeto e fala, haja como Steve Jobs e me fale como está o meu produto. Você pode pedir e ter uma melhor colocação no mercado de trabalho, colocando o seu currículo e pedindo, olha, faça o meu currículo melhor para entrar na empresa X, olha as minhas potencialidades, você vai ter um currículo mais aprimorado. Você vai fazer com que a inteligência artificial não seja mais aquela que te auxilia para negócios ou para decisões básicas, mas você vai fazer com que ela te coloque exatamente onde você quer estar. Inteligência artificial não é sobre futuro, é sobre o presente que vai liderar a sua vida no hoje para alcançar o seu lugar no futuro.